Sem dúvidas, um dos maiores mistérios da humanidade envolve o processo de construção das pirâmides do Egito, e são diversas teorias, especulações e até conspirações envolvendo esse processo. As suas laterais sobem um ângulo de pouco menos de 52 graus, subindo até o cume de 480 pés. Mas a pergunta que fica é: como eles conseguiram manobrar blocos de 2,5 toneladas a uma altura tão incrível sem um guindaste? Enfrentá-lo foi um desafio para os antigos egípcios e ainda permanece um mistério para os modernos arqueólogos egiptólogos. Mas, afinal, qual é a teoria mais aceita? Existe algo confirmado? Bom, é disso que vamos falar no vídeo de hoje. Número 13. Qual a função das pirâmides? Bom, primeiro temos que lembrar que no período em que as pirâmides começaram a ser construídas, o Egito vivia uma grande fase de prosperidade econômica, e os faraós, que eram os líderes da nação, acreditavam ser grandes divindades descendentes dos deuses. Nesse momento você deve estar pensando: ok, mas o que isso tem a ver com essas construções? Calma, nós vamos chegar lá. Basicamente, as pirâmides serviam como túmulos para os faraós falecidos. Cada uma delas recebia o nome do seu respectivo cadáver. Antes de serem sepultados, os faraós falecidos passavam por um processo bem complexo e cerimonialista de mumificação. Vale ressaltar aqui que, além de enterrar os faraós, as riquezas, os tesouros móveis e alimentos dos grandes líderes também eram sepultados nas pirâmides. Na construção, ainda eram colocadas diversas armadilhas e caminhos secretos para evitar saqueamentos nesse local tido como sagrado. As estruturas também serviam para que os deuses e os mortos fossem adorados. Obviamente, a circulação interna era bem limitada, mas as cerimônias religiosas eram bem comuns na época. Enfim, podemos dizer ainda que cada uma delas representava a grandeza daqueles que estavam sepultados ali dentro. Isso também demonstra o quanto os egípcios viam a morte de uma forma diferente de nós. Era tudo muito grandioso, era tudo muito ritualístico, sabe? Número 12. Quantas foram construídas? Apesar de tudo que falamos anteriormente, a construção das pirâmides do Egito ainda traz consigo muito debate e diversas teorias da conspiração. Ainda mais se pensarmos que a grande pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída por volta de 2500 a.C. Mesmo estando em uma época muito próspera, eles não tinham nem de perto a quantidade de recurso e de tecnologia que possuímos nos dias atuais, o que deixa a obra ainda mais incrível e, é claro, mais misteriosa. Obviamente, a pirâmide de Gizé não foi a única construção do Antigo Egito. São contabilizadas mais de 100 estruturas desse tipo por lá. Nem todas com a mesma grandiosidade ou riqueza em detalhes, mas a quantidade não deixa de impressionar, né? E para efeitos de comparação, a edificação das pirâmides teve o seu início do Antigo Império, entre 2686 a 2181 a.C., perdurando até o século IV depois de Cristo. Mas podemos dizer também que o auge foi na terceira e sexta dinastia, por volta de 2325 a.C. Voltando mais ainda no tempo, se engana quem acredita que os egípcios iniciaram esse tipo de arquitetura de mortuário com as pirâmides. Vamos ver as estruturas precursoras dessa prática no próximo tópico da lista. Número 11. Mastabas, as construções precursoras das pirâmides. Ainda na primeira dinastia, por volta de 2950 a.C., os faraós ainda não eram enterrados em pirâmides, mas sim em tumbas esculpidas em rochas. Mais tarde, esses túmulos ficaram conhecidos como mastabas. Essas estruturas até tinham uma aparência que remete ou pelo menos lembram as posteriores pirâmides, mas nesse caso, elas tinham um formato semelhante ao de um quadrado. Os corpos dos faraós desse período eram levados por um túnel subterrâneo que ficava localizado na parte interna dessas estruturas. Para termos uma ideia, a primeira tumba em formato de pirâmide foi feita para o rei Djoser, ainda no Império Antigo. Número 10. Quem eram os trabalhadores responsáveis pela construção? Para muitas pessoas é senso comum que os trabalhadores que ajudaram na construção das pirâmides do Egito eram escravos, mas algumas evidências mostram que não era bem assim não. Diversas evidências arqueológicas mostram que pelo menos uma boa parte das pessoas que trabalhavam nas obras dessas megaestruturas eram livres. Os atuais egípcios sempre negaram que as obras tenham sido feitas pela mão de obra escrava. Essa afirmação é sim corroborada por túmulos com restos mortais de trabalhadores encontrados muito próximos às pirâmides de Quéops e Quefren. Para ficar mais claro, se eles fossem escravos naquele período, jamais teriam sido enterrados ao lado dos faraós.
Existem ainda outras evidências no sítio arqueológico indicando que 21 vacas e 23 cordeiros eram enviados todos os dias, para que pudessem então alimentar cerca de 10 mil pessoas que trabalhavam na construção das pirâmides. Ainda assim, é muito difícil, afirmar com precisão que não existia trabalho escravo nas obras das pirâmides, até pelo tamanho delas, também da sua complexidade e da quantidade de construções. Bom, e antes de continuar com o conteúdo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Já deixou o gostei aqui no vídeo? Já se inscreveu no canal e ativou as notificações? Sim? Então legal, vamos continuar, vamos voltar pro vídeo. E fique até o final, porque vamos falar sobre as principais teorias envolvendo aí a construção das pirâmides. Vamos lá. Número 9. Ferramentas e materiais utilizados na construção. Os principais materiais utilizados nas obras das pirâmides egípcias eram o calcário, o granito, o basalto, a argamassa e os tijolos de barro cozido. Na época, eles ainda não possuíam as ferramentas de ferro, então eram usados objetos feitos de cobre e pedras cortadas para que fossem recortados os blocos nas pedreiras. Olha só que coisa louca! Obviamente, nem todas as pedras usadas na construção ficavam perfeitamente finalizadas. Aquelas que não seriam visíveis acabavam ficando com muitas lacunas. Então, os trabalhadores preenchiam os espaços com entulho e com a argamassa de gesso citada anteriormente. Vale dizer também que todos os blocos que ficavam visíveis na construção eram colocados de forma extremamente precisa, especialmente os da Câmara Mortuária da Grande Pirâmide. Número 8. As maiores pirâmides do Egito. A Grande Pirâmide de Gizé, também chamada de Pirâmide de Quéops, é considerada a maior de todo o Egito. Além de ser reconhecida como a mais antiga das 7 maravilhas do mundo, ela também é uma das mais intactas, o que é ainda mais espetacular. São 230 metros de largura em sua base, além de 174 metros de altura. Para efeitos de comparação, foram necessários 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando de 2,5 a 60 toneladas. Mas essa não é a única estrutura gigantesca não, viu? A pirâmide de Quefren, por exemplo, possui 143 metros de altura. É um pouco menor do que o túmulo anterior do seu pai. Essa estrutura está ao lado da Esfinge de Gizé, e essa possuindo incríveis 200 metros de largura e 74 metros de altura. Ok, mas como essas estruturas tão complexas foram construídas, hein? Elas são geometricamente alinhadas com os 4 pontos cardeais. São tão ricas em detalhes. Como humanos conseguiram carregar esses blocos tão pesados? Outra dúvida bem pertinente. Bom, existe uma teoria que não envolve só a participação de humanos. Ficou curioso, né? Então continue no vídeo. Vamos lá. Número 7. Teoria dos antigos deuses astronautas. Existe uma teoria bastante difundida, aliás, sobre a participação de seres alienígenas na construção das pirâmides. Ela ganhou força no final da década de 60, mais especificamente após o lançamento do livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. O escritor suíço apresentava diversas teorias que supostamente resolveriam esse mistério. Erich é extremamente criticado por quase toda a comunidade científica. As suas histórias são constantemente classificadas como pseudo-história, pseudo-arqueologia e pseudociência. Ainda assim, o seu livro rapidamente se tornou um best-seller nos Estados Unidos, na Europa e até na Índia. De fato, a construção foi bastante complexa e recheada de detalhes, mas não existe nenhuma evidência arqueológica sobre a participação de seres extraterrestres. Erich basicamente defendia a hipótese de que os deuses citados e retratados nas principais escrituras religiosas de civilizações antigas eram, na realidade, seres extraterrestres. Mas uma coisa é certa, viu? Por mais difícil que seja assimilar que construções incríveis e grandiosas tenham sido feitas por uma civilização tão antiga, nós sabemos que os egípcios eram muito avançados em todos os âmbitos em sua sociedade e não podemos e nem devemos jamais subestimar esse povo. Número 6. Teoria da construção através das águas. Existe também uma teoria que as pedras pesadas eram cortadas, transportadas e moldadas através da água. Mas como será que eles faziam isso? Bom, acredita-se que os egípcios enrolavam essas pedras em bexigas retiradas de animais e também de outros objetos flutuantes, para então facilitar esse processo de transporte. Essa teoria foi criada por Chris Massey. Ele ainda defende que os egípcios responsáveis pela construção tinham dutos que ligavam o rio Nilo e todos os níveis das grandes pirâmides.
A principal inconsistência nessa teoria é a grande distância do rio Nilo até, por exemplo, a pirâmide de Gizé. No caso, a distância é de 10 quilômetros. É muito improvável que uma estrutura tão gigantesca como esses possíveis dutos tenham se perdido com o tempo. Pelo menos algum resquício ou vestígio deles teriam sido mantido. Enfim, todos nós sabemos que nada disso foi encontrado até os dias atuais. E por mais interessante que seja, tudo aqui acaba ficando apenas no campo especulativo. Número 5. As pirâmides originalmente eram formações montanhosas. Um artigo escrito no ano de 1894 por um grupo de estudiosos dizia que, na verdade, as pirâmides eram formações montanhosas. Alguns cientistas defendem que as rochas teriam sido colocadas de cima para baixo e não de baixo para cima. E ainda que seja uma visão muito interessante, também não existem provas ou vestígios arqueológicos que possam comprovar ou que pelo menos corroborem com essa teoria. Bom, e a próxima da lista, sim, é uma das mais prováveis de serem reais. Número 4. A construção através de rampas. Algumas das teorias mais aceitas envolvem a utilização de rampas para o transporte das pedras pesadas e também para que os trabalhadores alcançassem o topo da pirâmide. As maiores divergências entre os teóricos é o formato da rampa utilizada, e nós vamos apresentar algumas das possibilidades aqui para você. Rampa em zigue-zague. Alguns acreditam que elas possuíam formato de zigue-zague, mas devemos dizer que essa é bastante desacreditada, principalmente por conta desse formato irregular. Provavelmente seria ainda mais difícil de alcançar a parte de cima da estrutura com esse estilo de rampa, e ela ainda necessitaria de ajustes constantes. Rampa em espiral. Outra possibilidade é a da rampa em espiral, essa fazendo um pouco mais de sentido. Os seus defensores acreditam que ela era construída simultaneamente com a pirâmide. Essa rampa deveria correr ao longo da parte externa da estrutura e subiria de acordo com o andamento da obra. A grande complexidade no funcionamento dessa estrutura é o fato dos trabalhadores terem de manobrar as pedras para alcançar o topo da pirâmide. Se pensarmos na dificuldade e no peso dessas pedras, a teoria também acaba falhando. Rampa interna. A teoria mais aceita, então, entre a comunidade científica é a da utilização de rampas internas. Um arquiteto com o nome de Jean-Pierre Houdin dedicou boa parte da sua vida para estudar a construção das pirâmides. Foi ele que desenvolveu a teoria mais interessante e aceita pelos pesquisadores. O arquiteto disse que as pirâmides foram construídas não através de uma, mas sim por meio da utilização de duas rampas espirais separadas. A primeira era externa e subia até cerca de 30% do caminho. A segunda era interna e era por onde as pedras pesadas eram arrastadas pelo restante do caminho até o topo. Houdin ainda disse que a rampa interna possuía uma inclinação de cerca de 7 graus para facilitar esse processo. A teoria do arquiteto afirma que a rampa em espiral tinha espaços abertos nos cantos para que os trabalhadores girassem os blocos. Jean-Pierre não parou por aí não. Ele ainda conseguiu explicar a construção da Câmara do Rei e até a grande galeria da pirâmide de Quéops. Segundo ele, os maciços blocos de granito utilizados na Câmara do Rei foram puxados para cima, através de um longo sistema de roldanas. Existem diversas marcas de buracos cravadas nas rochas que corroboram com essa teoria. E por mais que seja o método mais aceito e com mais evidências, ainda é complicado cravar que tenha sido de fato dessa forma. É aquela coisa, né? Sempre podem surgir novas evidências ou novas teorias que alterem completamente os parâmetros atuais. Número 3. Mudança para o Vale dos Reis. Uma coisa que é possível notar é que, com o passar do tempo, a qualidade na construção se foi sofrendo uma queda considerável, especialmente no período do Novo Reino. Elas foram se tornando menores e decaindo na precisão. Existem diversas possibilidades para essas mudanças. A primeira delas é a falta de recursos e também a diminuição na estabilidade econômica no Egito, principalmente em determinados períodos. O que sabemos é que, com o tempo, a capital do Egito saiu do norte, em Mênfis, próximo a Gizé, e passou a ser no sul, em Tebas, atual Luxor. Ao contrário do que era feito na antiga capital, aqui os faraós passaram a ser sepultados no Vale dos Reis. Lá, os túmulos passaram a ser feitos no subterrâneo e não mais nas grandes pirâmides. Essa mudança no modo de sepultamento ocorreu também pela mudança do deus principal. Aqui passou a ser Amon, o deus oculto, por isso as tumbas ficavam embaixo da terra.
Ao mesmo tempo, para não desagradar o deus Ra, eles decidiram escolher um lugar em que a montanha acima do vale possui um formato piramidal. Ao todo, são 63 tumbas no Vale dos Reis, um número bem menor do que as 123 pirâmides catalogadas no Egito. Alguns dos faraós enterrados no vale são Ramsés I, Sete I, Siptah, Merempetá e, é claro, Tutankhamon. O último rei citado é muito importante para os estudos arqueológicos, apesar de não ter tido uma grande relevância quando comparado a outras figuras que ocuparam o trono. O rei Tut, como é referido, tinha mais de 5.000 objetos em sua tumba, que permaneceu completamente intacta por mais de 3.000 anos. Vale lembrar aqui que ele morreu muito jovem, com apenas 19 anos. Se um rei que governou por tão pouco tempo tinha tantos itens enterrados com ele, imagine então outras figuras importantes, como por exemplo Ramsés II. Ele governou a nação por mais de 60 anos. Número 2. Não é só o Egito que possui pirâmides. É comum fazermos a associação das pirâmides com o Egito, mas saiba que esse tipo de estrutura não é presente somente lá. Inclusive, a maior quantidade de estruturas piramidais está localizada no atual Sudão. O local já foi lar de uma civilização que, curiosamente, era inimiga dos antigos egípcios, os núbios. De fato, as estruturas das pirâmides núbias não são tão gigantescas quanto as presentes no território egípcio, mas a qualidade impressiona. Afinal, são mais de 250 construções desse tipo já catalogadas no país. As semelhanças entre as estruturas são visíveis. Inclusive, as pirâmides sudanesas também serviam como túmulos para os seus reis e rainhas. Provavelmente, essas semelhanças ocorrem por conta da influência egípcia no território núbio, já que os países são fronteiriços e existem vestígios que alguns reis antigos sudaneses governaram como faraós. Outros aspectos curiosos podem ser notados no segundo reino do Antigo Sudão, no caso da velha cidade de Napata, inclusive localizada a oeste do rio Nilo. O povo de Napata dominou o Egito por um razoável período de tempo, que só teve fim após a conquista assíria no ano de 656 a.C. Número 1. Pirâmides na América. Esse tipo de estrutura piramidal sempre parece muito distante da nossa realidade, Mas existem obras desse tipo presentes no nosso continente americano. Sabia disso? Principalmente no México. Grande parte das pirâmides mexicanas serviam para a adoração aos deuses e foram construídas pela antiga civilização maia. A mais conhecida é a de Kukulcán, localizada em Chichén Itzá. Ela possui 30 metros de altura e é repleta de degraus em sua construção. O projeto teve seu início no século VI depois de Cristo e teve a sua ampliação nos séculos 8 e também 11 depois de Cristo. Existem também outras estruturas semelhantes espalhadas no território mexicano. As pirâmides de Teotihuacán são um exemplo disso. Nesse caso, as obras ainda são envolvidas com muito mistério. Não se sabe muito bem sobre quem habitou o local, apenas se sabe que eles foram antecessores dos maias e dos astecas e que viveram por lá nos anos de 100 a.C. Bom, de fato, as pirâmides mexicanas são projetos bem mais recentes do que as construções egípcias, mas de modo algum elas deixam de ser grandiosas obras arquitetônicas de civilizações antigas e extremamente importantes para o mundo atual. Os maias, por exemplo, tinham um grande conhecimento relacionado à astronomia, matemática e arquitetura, como vimos no projeto da pirâmide de Kukulcán. A construção piramidal com maior volume também fica no território mexicano. Se trata da Grande Pirâmide de Chola. Ela possui 4,5 milhões de metros cúbicos. É considerada não só a pirâmide mais volumosa do mundo, mas sim o maior monumento construído no mundo, entre todas as civilizações. A altura não é tão impressionante quanto a de Gizé, já que ela só chega a modestos 66 metros, o que também não deixa de ser impressionante, não? E aí, me conta o que você achou do vídeo de hoje, hein? Já conhecia todas essas teorias e curiosidades sobre as pirâmides? Comente qual delas você achou mais interessante e qual teoria faz mais sentido na sua opinião. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos do canal Curiosidades Incríveis. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo!